Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e você deve estar ligado que a inflação está altíssima, né? Mas os fundos imobiliários, eles são uma excelente alternativa, um excelente investimento para ganhar acima da inflação. E nesse vídeo aqui de hoje, então, eu vou te mostrar 5 motivos para você investir também em fundos imobiliários agora. Fica ligado que eu vou mostrar um exemplo na prática desse potencial de ganho que os fundos imobiliários têm acima da inflação. E a inflação está muito alta, né? Você deve estar acompanhando muito bem, né? Se a gente puxar alguns dados, vou pedir o pessoal colocar até na tela aí, o IPCA nos últimos 12 meses, mais de 12% no acumulado. O IGPM, então, mais de 14%. E se a gente puxar até um período de 2 anos, vai ficar muito maior. É um absurdo. O aumento da inflação faz com que tudo aumente de preço, né? Todas as coisas que a gente consome. Então, se a gente não investir direito agora, a gente vai diminuir o nosso poder de compra, a gente vai ficar cada vez mais pobre. Eu costumo brincar que em épocas de inflação muito alta, mais do que ganhar muito, a gente tem que pensar em não perder. E olha que legal que a gente consegue aliar esses dois potenciais aí com um instrumento como os fundos imobiliários, que na sua essência, né, na sua criação, tem ali alguns instrumentos, algumas ferramentas praticamente anti-inflação. Você vai entender tudo isso aí em detalhes e vai ser agora, tá? Já vou direto aqui para o conteúdo, que esse vídeo aqui eu estou usando esse relatório aqui da Levante como exemplo, os FIIs para proteger o seu bolso, tá? Confira os fundos imobiliários que protegem sua carteira da inflação, tá? Nesse relatório aqui, eles estão falando especificamente de 2 fundos imobiliários, tá? Então eu vou deixar o link na descrição, porque aí você pode entender todo esse conceito, tá? Aqui no vídeo de hoje, então, eu vou trazer um fundo imobiliário que eles colocaram no relatório, mas lá dentro do relatório gratuito são 2 fundos, tá bom? Link aqui na descrição, completamente gratuito para você olhar, beleza? E já indo aqui para a tela, a gente vai ver um pouquinho sobre os cenários dos fundos imobiliários. Eu gosto muito desse gráfico, tá? Que é o número de investidores. Olha como cresceu muito, né? Agora são mais ou menos 1.600.000 investidores, CPFs, cadastrados lá na Bolsa de Valores que investem em fundos imobiliários, né? Então, o mais interessante da gente ver esse gráfico aqui foi esse crescimento exponencial que aconteceu aqui a partir de 2018, né? De 2018 para 2020, isso daqui cresceu quase 5 vezes essa indústria dos fundos imobiliários, o número de investidores. É óbvio que esse aumento tão grande, a gente precisa falar sobre isso, né? O cenário atual dos investimentos. Teve esse aumento tão grande ali em 2018, 2020 e 2021 por causa da rota da taxa Selic, que estava muito baixa, então a maioria dos investidores buscava uma outra alternativa de investimentos. Então, se você é uma pessoa que começou a investir em fundos imobiliários nesse momento, saiba que você fez uma boa escolha, né? Que você tem ativos ali na sua carteira de investimentos com grande potencial. E isso fez com que a indústria dos fundos imobiliários mesmo crescesse muito, né? A gente até consegue ver aqui alguns números de fundos imobiliários listados lá na Bolsa de Valores crescendo bastante. Isso é mais oportunidade para a gente, tá? A gente tem ativos bem seguros dentro dos fundos imobiliários, tem alguns mais arriscados, alguns que pagam bons dividendos todos os meses, alguns com característica de valorização, então isso é muito bom para a gente. Você que está investindo em fundo imobiliário não vai se arrepender, porque é um mercado aí que tem muito a crescer, ainda está no início aqui no Brasil, e se a gente olhar até em outros lugares do mundo, por exemplo, os REITs americanos, que são a base, a essência aqui dos fundos imobiliários, eles são os ativos que retornaram maior desempenho para os seus investidores ao longo dos últimos 20 anos, né? Olha só que legal, o potencial do mercado imobiliário de segurança, estabilidade e também de crescimento, aliado a pagamento de bons dividendos todos os meses. Então, é uma alternativa muito interessante de investimentos. A gente tem sim um cenário de taxa Selic alta, né? E até por isso que nesse gráfico anterior a gente vê menos novos investidores nos fundos imobiliários, né? Porque a renda fixa está rendendo muito, então muita gente acaba não entrando nos fundos imobiliários. Mas a grande questão aqui é a diversificação da carteira, tá bom? E eu vou te mostrar esses 5 motivos agora, porque também está interessante investir nos fundos imobiliários e alguns aí que pagam muito mais até do que a própria inflação. Então dá uma olhada, já vamos direto aqui para a primeira parte desse relatório, esse fundo aqui, ó. A gente vai falar na prática, então, e usar um exemplo do RBRR11, tá? Que é um fundo imobiliário lá da Bolsa de Valores bem famoso, é um fundo high grade, né? Então ele é um fundo de papel
mas dentre os fundos de papéis, ele é um dos que tem características de maior segurança. E o primeiro item, o primeiro ponto aqui desse vídeo é justamente esse gráfico. Os fundos imobiliários, eles têm sim, historicamente, um potencial muito grande de entregar um retorno maior do que o CDI, ou seja, maior do que a taxa Selic. A gente consegue ver aqui nesse gráfico desde 2018, então já é uma rentabilidade que esse fundo aqui entregou de 244% do CDI, tá? Então esse é um ponto. Muita gente está falando o seguinte, olha, eu vou colocar todo o meu dinheiro no Tesouro Selic porque ele rende aí 12, 13% ao ano. Tá, ok, é uma excelente alternativa de investimentos. Só que daqui a 2, 3, 4, 5 ou 10 anos, será que a taxa Selic vai se manter em 12%? É isso que a gente tem que entender. A gente não pode investir simplesmente pensando que o cenário atual vai ser perpetuado. Então, em pouco tempo aqui, algo em torno de 4 anos, que é o que eu estou mostrando nesse gráfico, a taxa Selic já teve 2% ao ano, já esteve 5%, 7%, agora está 12%. Então não adianta a gente querer prever o futuro. O ideal é montar a carteira diversificada também com exposição em imóveis, né? E a gente consegue ver aqui que, historicamente, traz um bom retorno para os investidores. Provavelmente aqui nesse gráfico, sim, com certeza, ó, tem os dividendos mais a variação do preço, né, da cota. Então, os fundos imobiliários têm esse duplo potencial de ganho, certo? E o segundo ponto aqui que eu trago, o segundo motivo para investir em FIIs que eu trago para esse vídeo, é esse daqui, ó. Esse fundo imobiliário, ele tem um portfólio bem diversificado. Então, o segundo ponto é a diversificação dos contratos que você consegue investindo em fundos imobiliários. Então, você se expõe ao mercado imobiliário, você tem vários ativos lá dentro da sua carteira, como nesse caso aqui, por exemplo, são 41 contratos com uma duração média de 4,1 anos, tá? Então, imagine se você fosse no mercado físico comprar 40 imóveis ou então 40 certificados de recebíveis, né? É muito difícil você montar uma diversificação tão grande, tá? Como você consegue facilmente comprando uma cota de um fundo imobiliário na Bolsa de Valores, né? E aí já vem um outro ponto, o terceiro ponto importante, o terceiro motivo aqui desse vídeo, é a gestão, né? A gestão profissional do fundo. Como eu mostrei aqui, você não precisa ir atrás de 41 boas oportunidades no mercado imobiliário. Tem um gestor profissional fazendo isso. Inclusive, aqui no relatório que a Levante preparou, eles exemplificam, né? É a RBR Asset que tem esses 3 conceitos aqui nesse fundo imobiliário especificamente, que é a antecipação de locação, unidades residenciais prontas e carteiras pulverizadas, que aqui no relatório mesmo, quando você fizer o download, vai ler todos os detalhes, a explicação e a conclusão que os analistas lá da Levante colocaram. Mais uma vez, link aí na descrição, gratuito esse relatório, ok? E aí a gente já vai para o quarto ponto importante desse vídeo, que é essa outra linha aqui. Olha só que importante. Esses fundos imobiliários, eles têm um potencial de entregar uma rentabilidade bem alta, acima da inflação e acima do CDI, né? Ou seja, acima da taxa Selic. Porque olha só a taxa média, o retorno médio que esse fundo imobiliário, esses contratos desse fundo aqui, eles entregam. É o CDI mais 2,5% e também IPCA mais 6,4%, tá? Então, se pegar todos esses 41 contratos lá desse fundo imobiliário, eles vão estar diversificados mais ou menos com essa rentabilidade. Olha, IPCA, que é a inflação, mais 6,4%, isso é muito bom, né? É proteção contra a inflação na veia, né? E uma taxa Selic alta também, você ganha Selic mais 2,5%, uma rentabilidade super interessante, né? E continuando aqui para o nosso quinto motivo do vídeo, são os dividendos altos e também mensais. Olha só o que aconteceu com esse fundo imobiliário aqui, ó. Tá pagando R$ 1,20 nesse último mês, tá? A gente percebe então um histórico de mais ou menos um ano aqui que ele está numa crescente. Por quê? Se a inflação está alta, esse fundo ele acaba pagando mais nesse período, né? Ele pagava 73 centavos um ano atrás, mas foi aumentando conforme a inflação aumentou, tá? Então é um exemplo de proteção e olha só que alto, né? Esse dividend yield anualizado aqui está em 14,99%. Imagina, quase 15% ao ano com só os dividendos do seu fundo imobiliário. Bastante interessante, né? E aí a gente consegue olhar também dentro do relatório desse fundo imobiliário aqui que eu estou usando como exemplo, que o pessoal da Levante colocou lá no relatório deles,
a gente consegue ver dentro do relatório do RBRR, o relatório oficial que está lá no site do fundo, alguns dados importantes, né? Por exemplo, são 94.631 cotistas, tá? Então não é nem um número tão alto assim, porque a gente tem muito mais investidores na bolsa, como eu já mostrei no começo do vídeo. Um patrimônio alto, né, no fundo, mais de 1 bilhão de patrimônio líquido. É um fator que eu acho interessante, porque ajuda na diversificação. E agora a gente vai ver se ele está caro ou se ele está barato. Como? Pelo preço da cota. Na verdade, pelo patrimônio líquido dividido pelo preço da cota, tá? Então, esse fundo imobiliário aqui, ele deveria, num preço justo, digamos assim, estar cotado a R$ 97,64 lá na bolsa. Mas ele está cotado a R$ 100,95, tá? Então, ele está um pouquinho mais caro do que o preço do patrimônio líquido realmente desse fundo. Quanto esses contratos aí, esses ativos imobiliários deveriam mesmo valer. E se a gente faz essa divisão aqui, a gente vai perceber que o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, está em 1,03, tá? Isso quer dizer o quê? Quando ele está exatamente em 1, ele é o valor justo total. Acima de 1, quer dizer que ele está um pouquinho mais caro do que realmente ele vale. Mas olha, com esse desempenho e essa segurança que esse fundo imobiliário tem, a gente até costuma dizer que se tiver entre 1 e 1,10, né, essa margem aqui, não quer dizer que está ruim, né? Ele está um pouquinho mais caro do que o valor justo, mas não quer dizer que ele está super caro. Ainda está num valor aceitável de compra de investimento, tá? E tem muito fundo imobiliário também, por outro lado, abaixo, né, do seu valor patrimonial. Já expliquei isso em outros vídeos, vou deixar aqui em cima, tá bom? E aí, mais uma vez, eu faço o convite para você fazer o download desse relatório, porque você vai ver mais detalhes sobre esse fundo imobiliário que eu te mostrei e também de um outro que o pessoal da Levante preparou, todos eles com esse pensamento de proteção contra a inflação alta, tá bom? Então, deixa aqui embaixo o seu comentário e assiste também esses outros vídeos que a gente deixou aqui para você. Um abraço e até mais!